Olá, alegria de estar contigo em mais este nosso encontro. Eu hoje trago a vocês uma reflexão sobre um salmo que retrata a nós a maldição da separação de Deus e, em contraste, a bênção da comunhão com Ele. Estou falando do salmo de número 36. E eu daria o seguinte título a esta reflexão, como você já tem se acostumado com essas mensagens. Qual mensagem te convence? A da morte ou da vida que a vence? Este Salmo 36 está entre os salmos chamados Salmos de Confiança. Salmos de sabedoria que ajudam a pessoa a decidir que estilo de vida vai seguir. Se vai seguir um caminho proposto por Deus, ou um caminho de distanciamento de Deus, e ele se assemelha a outros salmos de sabedoria, como o Salmo de número 1, que nós já tratamos aqui neste nosso canal do Caminhando com a Palavra. O Salmo 36 se estrutura assim, dos versículos 1 a 4 há um retrato de como se comporta o perverso, o ímpio. Dos versículos 5 a 9, declara-se de uma forma bem contundente diversos atributos relacionados a Deus e o seu agir para conosco, e termina falando desse cuidado de Deus para conosco. Então, a primeira parte, o que eu quero mencionar para você nesse instante é, se você olha os versículos 1 e 2 dessa primeira parte do Salmo, você percebe que ali é uma descrição dos desejos mais secretos do ímpio. Ou seja, o que afinal ele tem no seu coração. Ali se declara que ele tem uma falta de temor a Deus, não toma sequer conhecimento de Deus, ele se rende a viver uma vida realmente ímpia. 2 vezes, por sinal, nestes primeiros 2 versículos, há uma referência aos olhos. Jesus disse uma vez: se os seus olhos são maus, todo o corpo será, conforme Mateus 6, 22 e 23. Aliás, dizendo de forma clara, este versículo está assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão, disse Jesus. Os versículos 13 e 4 agora descrevem não apenas o que está dentro deste coração nas trevas, mas quais são as suas ações. Esta pessoa extravasa a maldade com a sua boca, se recusa a fazer o bem e descreve que se entregou ao caminho do mal, da perversão. Sabe, isso é tão sério, meu querido, minha querida, que aí nós vemos uma pessoa que prefere ouvir a voz do pecado com tamanha devoção e atenção como o profeta ouve a voz de Deus. E são pessoas que não têm descanso, porque até durante a noite vão maquinando como se especializar no mal. Pessoas que declaram um estado de liberdade, mas que na verdade não percebem que são escravos do pecado, como o apóstolo Paulo afirma em Romanos, no seu capítulo 6. Na sequência desse texto que você pode acompanhar comigo do Salmo 36, a partir do versículo 5, há uma descrição dos valores, das virtudes de Deus. E eu faço uma pergunta aqui para nós: por que os atributos, as virtudes de Deus são apresentados logo após a descrição do modo de viver do ímpio, do que não é piedoso, daquele que despreza a Deus? Porque entendemos assim, se por um lado está claro que o ímpio desenvolve a sua maldade, dispensando a presença, rejeitando o ensino e o temor a Deus, o que decide viver uma vida radicalmente diferente desta
precisa desta referência apresentada nos versículos 5 a 9. Em contraste com a superficialidade da vida do ímpio, a oferta divina, a qualidade por ele oferecida, está aí presente para nós. Observe só. O versículo 5 nos convida, olhe para o alto, olhe para além das nuvens, para ter uma noção da dimensão da misericórdia, da bondade amorosa de Deus, que vai até os céus, e sua fidelidade para além das nuvens. Deus tem de sobra para repartir da sua bondade. O coração sem tamanho de Deus está espelhado aí no versículo 5. Aliás, falando em coração, e o seu coração? No que está apegado? O que Jesus nos deixou claro é que amar é uma característica daqueles que seguem a Jesus. E amar a Jesus e amar uns aos outros faz parte do processo do discipulado, como ele falou para os seus seguidores. Observe agora o versículo 6. Ele declara assim: a justiça de Deus é como os altos montes, seus juízos, ou seja, o seu modo de decidir, de conduzir, são como um grande abismo. Sim, as decisões de Deus, os projetos de Deus, eles são insondáveis, meus queridos, minhas queridas. Nós não temos como compreender todo o modo de Deus conduzir o mundo, conduzir a história. Agora presta atenção na sequência. O Senhor preserva aqueles que nele se refugiam. Preserva, como diz aqui no texto, os homens e os animais. O que me chama a atenção é que a raiz do hebraico desta palavra preserva é yachá, de onde vem salvação. Ou seja, o preservar de Deus é muito mais que um cuidar desinteressado por toda a sua criação. Deus tem um interesse amoroso por toda a sua criação, sobretudo por nós, suas criaturas, homens e mulheres. E o versículo 7 então segue dizendo: como é precioso, ó Deus, novamente repetindo esta misericórdia, esta bondade de Deus, e vai dizer que os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. É claro que aqui nos vem a figura, provavelmente, da galinha que acolhe os seus pintinhos. Jesus disse quando estava chegando em Jerusalém: quantas vezes quis eu também acolher vocês como uma galinha acolhe os seus pintinhos. Mas o detalhe para mim nesse versículo é um pouco mais profundo. Está dizendo que Deus acolhe a todos indistintamente. Não está falando que é preciso ter algum mérito, alguma carteirinha de poder chegar. Está dizendo os filhos dos homens, está se referindo à humanidade em geral, podem encontrar esse socorro em Deus, meu querido, minha querida. E eu pergunto: para onde você corre? Onde você busca socorro? Onde você quer estar muito próximo, muito junto? A oferta então se amplia. A oferta se amplia porque vai dizer que Deus, ao acolher as pessoas, ele diz: as pessoas que o fazem são abundantemente satisfeitos com a abundância da tua casa, e lhes dás de beber do teu rio de delícias, de prazeres. Meus queridos, o salmista aqui nos resgata algo que foi perdido com o pecado do qual nós fomos separados. A palavra aqui para rio de delícias lembra diretamente, sabem o quê? O Éden. Aquele jardim da criação onde estavam Adão e Eva sem pecado, numa profunda comunhão com Deus, numa plena satisfação de suas vidas. Enquanto o ímpio se afunda em sua busca por satisfação e prazer, Deus, na sua bondade amorosa, nos oferece a satisfação para aqueles
que se aproximam dele a plena realização. Claro que lembramos com isto também o Salmo de número 23, de um Deus que busca a melhor pastagem, a melhor água para aqueles que estão próximos dele. Que viver maravilhoso junto de Deus. E o verso seguinte coroa toda esta descrição. Pois em ti está a fonte de vida, na tua luz nós vemos a luz. Sim, remete a nós a criação. Gênesis 1, quando Deus disse logo no início ao criar, ao dar um ordenamento a este mundo, ao universo, que Deus disse: haja luz. E a ciência comprova o quanto o universo está inundado desta luz e o quanto a vida fundamentalmente depende da luz. Sim, mas nós entendemos, a Bíblia vai falar em todo o seu decorrer. À medida que você pesquisa as Escrituras, você percebe o quanto se repete esta referência à luz. Mas em qual luz de Deus nós vemos a luz? João, em seu Evangelho, nos ajuda. Porque João, no seu capítulo 1, nos fala: ele, Jesus, era a luz do mundo que veio até nós, ilumina todo homem. E Asaf canta naquele seu hino: tu és o príncipe da vida, o ressurreto é a fonte de vida, o centro de todas as coisas. Jesus ainda afirmou em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A sua mensagem, sua vida, a sua ação em nosso favor é a que vence as trevas. Jesus, a palavra de Deus tornada gente, nos dá direção por causa da sua luz em nossa caminhada. Você tem buscado nele essa direção de vida, esta luz, fonte de vida? Qual a mensagem que te convence? A da morte ou da vida que a vence? A vida é Jesus, a fonte de vida é Jesus, a luz da vida é Jesus. Eis a essência de nossa reflexão. A primeira parte deste salmo nos mostra um mundo que devemos evitar, um estilo de vida que somos chamados a rejeitar. A segunda parte nos convida a viver nesta graça, nesta bondade amorosa de Deus, para experimentarmos a verdadeira vida, a fonte de vida que é Jesus. Seguir a Jesus é ter a alma saciada, realizada em paz, é se deixar acolher por este Senhor generoso hospedeiro, que quer nos dar desta sua bondade amorosa, nos dar sentido de vida, nos dar satisfação. Você crê nisso, meu querido, minha querida? Você já vive isso? Vá na direção destas asas acolhedoras, desta bondade amorosa, desta água da vida, desta luz, fonte de vida. A vida plena em Jesus, a vida eterna em Jesus. Deixe-se convencer pela mensagem da vida em Jesus. Seja um seguidor dos seus passos. Viva o estar junto a Jesus, viva ser seu seguidor, viva ser discípulo. Caminhando com a palavra, caminhando com Jesus. Um grande abraço a todos.